Oi, eu sou a Mari e bem-vindos a mais um Comentários Breves sobre os últimos filmes que vi. Esse quadro onde eu comento brevemente os últimos filmes que vi. Alguns vi semana passada, outros eu vi há 3 meses atrás. Já deixa o like, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos e vamos para os comentários. Hereditário. Bom, gente, Hereditário, ele conta a história de uma família, né, que acabou de perder ali a avó da família, pode-se dizer, a mãe da mãe da família. Enfim, é um casal e 2 filhos, né, que estão ali vivendo esse luto pela perca da avó da família. A filha mais nova é a Charlie e ela tinha uma conexão ali especial com a avó, que dizia ter uma coisa ali com a neta. Não sei, tinha uma coisa meio espiritual, não sei exatamente. Não vou dar tanto spoiler também, não me lembro também exatamente. Mas a Charlie era bem próxima da avó e parece não estar muito bem, né? Ela especialmente não está muito bem. Mas o que parece, na verdade, é que ninguém da família está muito bem. Assim, eles estão mal de uma maneira que ultrapassa as barreiras do luto, sabe? Tipo, coisas estranhas acontecem com essa família. Eles começam a ver coisas, começa a acontecer umas coisas esquisitas na casa deles. Eles têm tipo uns sonhos, né? Especialmente os filhos do casal. O que parece ser ali a presença da avó assombra eles, né? Assombra a casa deles e os filhos. E, gente, já faz muito tempo que eu não vejo um filme de terror tão bom assim. Nossa, eu amo filme de terror, né? Os comentários breves de hoje vão ser quase um especial de terror, porque a maioria dos filmes aqui são de terror. Mas, enfim, Hereditário é um daqueles filmes que te faz sentir assim. Você fica com medo, você fica curioso, você fica angustiado, você se assusta. Tudo é muito assim, muito bom. Você fica curioso pra ver o que tá acontecendo, ele te choca. Ele faz tudo isso de uma maneira, eu diria até que surpreendente. Eu não acho tão óbvio assim. Eu, pelo menos, não achei tão óbvio. Os personagens, a trilha sonora, assim. Não sei, parece que tudo foi muito bem pensado, muito bem feito. Foi muito bem executado, assim. E eu diria que é um filme bem grotesco, assim. Tem algumas cenas que são meio nojentas, assim, sabe? Que você fica... Iu! Pois é. Hereditário não tem medo de ser grotesco, de ser bizarro, macabro. O filme é bizarríssimo. No final ele responde algumas das nossas perguntas, né? Mas você ainda fica meio em dúvida, assim. O que eu não gosto do filme que entrega todas as respostas no final, né? E esse filme te deixa meio em dúvida, assim. Você fica no final... então era isso? Caramba! Sabe, você ainda fica um pouco em dúvida, mas responde algumas perguntas. E, enfim, entregou tudo. A24, como sempre, ó, entregando horrores, no bom sentido. O próximo filme é Maligno, que também é um filme de terror. Dessa vez a história da Madison e de como ela começa a ter uns sonhos assim horrorosos de pessoas sendo assassinadas. E que mais tarde ela percebe que eram crimes reais, que ela tava ali tendo uma visão, vendo meio que na vida real, assim, na hora que tava acontecendo. E além dela ver tudo isso, todos esses assassinatos, todas essas mortes estão relacionadas umas com as outras. E ela começa a querer investigar, a querer resolver isso, a tentar entender. Todos esses assassinatos estão conectados com uma entidade chamada Gabriel, que é uma entidade assim antiga e tal, e ela sabe disso, ela percebe isso, e ela começa a tentar resolver então esses casos. Ela vai pra polícia, enfim, o filme é isso, né? Ela tentando desvendar e acabar com esses assassinatos. Bom, assim como Hereditário, eu também gostei muito desse filme. Também é um dos últimos filmes de terror que eu vi, que eu mais gostei, assim, que eu fiquei impactada, que eu falei, nossa. Porque assim, antes de ver esses filmes, eu tava meio desacreditada no terror, sabe? Porque, sabe, desde A Freira e tal, uns filmes muito repetitivos, muito de fórmula que eu tava vendo, especialmente no cinema, sabe? Eu tava meio, nossa, não se fazem mais filmes de terror bom, né? Porque eu sou fã de terror, então eu assisto filme de terror, ó, desde que eu era criança, eu já vi muitos filmes de terror. E meio que eu achei que ficou meio batido, né? Ficou batido essa fórmula do terror. Só que agora, os últimos filmes que eu tô vendo são todos muito bons. Os de terror que eu tô vendo são muito bons. Então, tenho muito na minha lista, inclusive, pra fazer comentários breves. Me siga pra acompanhar os próximos. Eu acho que, assim como Hereditário é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, pelo menos que eu assisti, né? Eu gosto bastante da analogia do título. Que eu não sei se foi de propósito, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que sim. Eu acho que tem uma jogada de palavras ali com a coisa do tumor maligno, benigno,
sabe? Já que é uma situação ali que acontece com o corpo de alguém, um corpo estranho colado em alguém. Não quero dar muito spoiler, mas que seria como se fosse um tumor maligno no caso, né? Um tumor do mal que faz a pessoa fazer coisas ruins. Não achei óbvia, não achei a história óbvia, né? Eu pelo menos não lembro de ter visto um filme com uma história semelhante a essa, né? Então eu gostei bastante, por isso também. O final é ótimo, tem aí possibilidade até de Maligno 2, porque fica ali uma brechinha pra isso. A outra coisa que eu esqueci de falar, que eu achei bem interessante, tanto em Maligno quanto em Hereditário também, foi a atuação das atrizes, da que faz a Anne em Hereditário, né, a mãe, e da atriz que faz a Madison em Maligno, que as duas são, assim, muito expressivas, e elas conseguiram transparecer muito bem aquela expressão de desespero e medo, pavor, sabe? Eu acho isso muito legal, porque eu, pelo menos, fiquei desesperada igual elas, entendeu? Então, eu achei bem legal isso, achei que foi ambas as atrizes, assim, eu gostei muito da atuação de ambas as atrizes. Enfim, eu acho que elas conseguiram transparecer de uma maneira muito, assim... E elas fizeram isso de uma maneira muito natural, sabe? Não foi aquela expressão caricata, exagerada, engraçada. Você acreditava, assim, genuinamente naquele pavor, naquele medo. Então, eu gostei bastante disso. Era só isso mesmo. O próximo filme agora. Enfim, show. Gostei do filme. 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi. Agora, saindo um pouco do terror, né? Esse já é um filme japonês. Ele conta a história do Akira Tendo, que é um cara normal, CLT, trabalhador. Ele trabalha numa empresa péssima, que maltrata ele, o chefe dele é péssimo. É uma empresa bem abusiva, né? Mas de repente ele se vê no meio de uma epidemia, de um apocalipse zumbi. E ele, em vez de ficar triste, ele fica o quê? Ele fica feliz. Ele gosta que do nada tem um apocalipse zumbi, porque ele não vai precisar trabalhar. A empresa dele era tão péssima que ele ficou feliz que ele não tinha que acordar cedo no outro dia pra trabalhar. E ele ficou super empolgado que, caramba, fim do mundo, né? Zumbis. Vou viver a vida agora. E o filme é isso, né? O Akira faz essa lista de 100 coisas que ele gostaria de fazer. Ele começa a fazer essa lista, né? Aos poucos. De coisas que ele quer fazer antes dele virar um zumbi, né? Antes dele ir de arrasta pra cima, né? No caso, virar um morto-vivo, né? Porque como ele vivia por trabalho antes, ele agora tá super empolgado e feliz pra viver a vida, né? Porque ele é um jovem ainda. Ao invés de ficar desesperado e triste, ele fica muito feliz, né? Esse filme, ele é uma live action de um mangá, que tem o mesmo nome. Eu não leio, não assisto, então não sei. E o filme meio que mostra ali um pouco do apocalipse zumbi e um pouco dessa jornada de descoberta, né? De descoberta de liberdade do Akira. O que eu achei? Uma pataquada. O filme é uma pataquada do início ao fim, tá? Do meio pro final vai degringolando, você fica assim, que é isso? Brother? Não faz sentido? Que loucura! Mas é bem engraçado. Até o meio do filme, ele é aceitável, mas depois tem umas cenas, uns efeitos especiais, assim, uns efeitos que você se questiona, né? Netflix tinha budget, né? Tinha budget. Eu sei que tinha orçamento pra isso. Mas eu acho que foi proposital, pra ser meio tosco. E eu gosto disso, é bem adulto. O filme começa a degringolar de um jeito muito louco, trash, absurdo, meio engraçadinho, sabe? Mas eu achei divertido justamente por ser exagerado, por ser cômico e caricato. É bem pastelão, sabe? O filme não se leva muito a sério. E eu gosto disso. É um pouco de ação, é um pouco de comédia, de drama. Bem legal, assim. Eu gosto bastante. E vale ressaltar aquela criticazinha básica ao sistema, né? Porque, como assim o cara ficou mais feliz de não ter que trabalhar do que de morrer, sabe? De estar tendo um apocalipse zumbi. Caramba, né? Que bacana, então, a vida do proletariado. Enfim, próximo filme. Cubo, a Caixa do Medo. Ou simplesmente Cubo, né? Voltando pra uma coisa mais terror, né? É um filme japonês também. Nesse caso, ele é um remake de um filme de 1997, que eu acho que ele é um filme norte-americano, sim, né? Eu acho que é estadunidense. Nele, um grupo de pessoas desconhecidas entre si acordam do nada num cubo, tipo uma prisão, sabe? Um cubo, uma prisão em formato de cubo. E eles, assim, não lembram de como eles foram para lá, né? Ninguém se conhece. E aí eles percebem que tem várias, assim, armadilhas mortais que do nada surgem, assim, quando eles tentam fugir, quando eles tentam
sair dali, né? Porque eles saem desse cubo, aí tem outro cubo, e aí tem armadilhas e mais armadilhas, e eles têm ali que tentar se ajudar pra escapar. Esse filme é naqueles estilos tipo Escape Room, Jogos Mortais. Só que nesse caso eles têm que descobrir sozinhos como eles vão escapar, porque não tem sabe, não tem aquele cara lá, esse aí que eu não lembro o nome, não tem uma voz, é só eles por eles ali mesmo. E as armadilhas que surgem, eles têm que perceber ali o que é, né? E como escapar. Eles tentam se ajudar ali usando das habilidades individuais que cada um tem para tentar escapar vivos dali. Pois bem, eu fui ver esse filme de curiosidade pelo título, assim, pela capa. Eu falei, nunca vi, nunca ouvi falar, vou lá ver. E eu gostei bastante. Eu não esperava, eu me surpreendi com o filme, eu não esperava mesmo que eu ia gostar tanto. Porque olhando, assim, a sinopse, me parecia um filme muito simples, né? Mas me surpreendeu, assim, o final principalmente. Acho muito bom, acho que eles fizeram muito com pouco. Porque o cenário é um cubo. Que eu duvido que eles tenham feito mais de um. Acho que era só um cubo mesmo. E os atores tiveram ali que fazer tudo. Sabe, eu acho bem legal. Uma proposta bem interessante. Assim. Porque literalmente, gente, o filme se passa inteiro dentro desse cubo. Mas entretém. Eu fiquei entretida. Quanto tempo tem um filme? 1h30, mais ou menos? Ou mais? Não sei. No final fica uma coisa mais poética. Deixa ali mais pra imaginação, né? Pro lúdico. Eu achei bonito, achei poético. Então... Eu gosto bastante. Recomendo esse filme. Triângulo da Tristeza. Egoísmo, mérito, desigualdade, luxúria, soberba. Gente, esses são, tipo assim, alguns aspectos do ser humano que são, assim, escancarados só na nossa cara com esse filme, viu? Triângulo da Tristeza conta a história de um casal, um modelo e uma influencer, que eles vão... A influencer, né, a menina, ela ganha participação ali, o ingresso, sei lá como chama... passagem para um cruzeiro de luxo, né? E lá eles vão, esse casal, e o filme vai mostrando ali o casal, as outras pessoas ali que estão nesse cruzeiro, que são pessoas super ricas, super assim, chiques, mas é uma galera meio perturbadinha da cabeça. Eles viajam para esse cruzeiro cheio de pessoas ricas e egocêntricas, esquisitas. O cruzeiro é super chique. E lá a gente conhece um pouquinho dessas pessoas e da tripulação, né? Do capitão e ali dos funcionários da tripulação, no caso. As pessoas que trabalham no navio. E o que acontece é que esse navio, de repente, começa a afundar. E essas pessoas, não todas, né? Mas algumas delas ficam todas presas em uma ilha deserta, assim, uma ilha no meio do nada. Lá eles têm que lidar com a fome, com o desespero, assim, basicamente com a luta pela sobrevivência ali, pra eles não morrerem de fome, de sede. Eles têm que lutar ali pela sobrevivência deles. E nisso, cada um usa as armas que tem pra tentar sobreviver lá. Bom, Triângulo da Tristeza a todo momento joga na nossa cara todas as desigualdades e problemas da sociedade moderna. Todas as problemáticas, todos os desconfortos e das injustiças na vida em sociedade, da vida no sistema capitalista, né? Mas de maneira alguma o filme deixa de ser divertido, sabe? Ele é meio engraçado, os personagens são um pouco assim caricatos, um pouco exagerados, mas bem realistas, porque... a gente sabe que existem pessoas que são assim mesmo. Então ele é engraçado, é meio absurdo. E ao mesmo tempo te faz refletir sobre tantas coisas que podem ou não te afetar na sua vida. Que podem ou não nos afetar como indivíduos, né? Moral, valor do trabalho, privilégio, o valor das nossas relações interpessoais, dos nossos relacionamentos, entre muitos outros fatores também. Através dessa mudança repentina do cenário, em que os personagens saem desse cruzeiro super luxuoso para uma ilha deserta, sem nada disso, eu acho que ele consegue ser muito didático, para demonstrar na prática como algumas pessoas são muito talentosas, são muito úteis, como algumas pessoas, trabalhos e habilidades deveriam ser mais valorizados e são essenciais para existência, né, para subsistência humana. Que infelizmente pessoas sem conteúdo, sem talento, sem mérito alcançam lugares de privilégio, de muito dinheiro, de fama, muitas vezes sem necessariamente ter talento, muitas vezes sem necessariamente merecer ou serem pessoas boas e úteis para a sociedade, sabe? É um filme muito interessante, eu acho assim que vale assistir até mais de uma vez para cada vez você pegar uma nuance diferente dele. É muito interessante mesmo.
Eu acho que ele traz muitas críticas diferentes que agregam bastante e que são muito atuais, né? Que a gente vê todo dia na nossa vida, na vida em sociedade, como as pessoas se comportam diferente dependendo da situação, né? Dependendo do ambiente, de com quem elas estão falando, de quem elas são, de quem são as pessoas que elas estão convivendo ali. Enfim, gente, muitas camadas. Eu gostei muito desse filme, sério mesmo. Eu acho até que ele foi super indicado a várias premiações dessas que eu não assisto, não me importo. Mas eu sei que eu acho que ele foi bem indicado. E eu acho super justo, porque é um filme muito bom mesmo. Morte, morte, morte. Ou melhor, Bodies, Bodies, Bodies. O que você faria se você estivesse brincando de esconde-esconde com seus amigos e de repente um deles aparecesse morto? E o assassino só pode ser um de vocês. Bom, em Morte, 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 ou Bodies, 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 um grupo de amigos riquinhos vão passar ali um final de semana, que vai ter um furacão, uma tempestade, alguma coisa assim, e eles vão passar o final de semana numa casona, assim, tipo numa mansão de um deles, né, dos pais de um deles, e eles decidem juntos brincar de Bodies, 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 né. Consiste em uma brincadeirinha que é tipo um esconde-esconde, só que uma coisa meio esconde-esconde, meio Among Us, sabe? Só que no escuro, né? Falta luz lá, ou eles desligam a luz, não me lembro. Acho que falta luz, e eles vão brincar disso. Só que, de repente, aparece um corpo. Um deles morto. Exatamente. Então fica todo mundo assim, sem entender, desesperado e principalmente desconfiando um dos outros de quem é o assassino. Porque só tinha eles lá. Era, querendo ou não, um lugar meio deserto, assim. E durante a brincadeira, que eles estavam brincando no escuro, algum deles, tipo, se aproveitou da situação, que tava todo mundo tentando se esconder um do outro, pra assassinar um deles. Que, por sinal, eu não sei se eu posso falar. Isso acontece no começo do filme, que é o Pete Davidson. Gente, o Pete Davidson, o menino lá que namorou a Kim Kardashian. Enfim, pois é, alguém assassina ele. E todo mundo fica se questionando, né? E o filme é basicamente o degringolar disso, né? Desse questionamento coletivo de todo mundo, que fica assim, quem é o assassino? É você? É você? E muitas coisas acontecem a partir disso, né? Bom, esse filme eu achei, assim, uma ótima sátira sobre a geração Z, que é a minha geração, inclusive. Que é cheia, assim, de jovem louco por atenção, gente louquinha, ansiosa, cheia de problema, com muitos questionamentos, muitas críticas, mas muitas vezes não sabe muito bem nada, sobre a vida. Então, o cenário, o roteiro, eu diria que é bem simples assim, mas é bem fiel à realidade. É um terror comédia, que eu gosto muito, eu particularmente gostei bastante desse filme. Os personagens, eles são assim, irritantemente realistas, juro pra vocês, os traços de personalidade, o estilo deles, as falas, os trejeitos, tudo deles é muito assim realista. Assim, os jovens de Twitter, se fossem personificados. Ia ser isso, família. É isso. Os atores, assim, são ótimos. Assim, acho que todos os atores eu já vi em outros filmes, outras séries, todos são muito bons. Cada um ali no seu papel, né? Cada personagem tem uma personalidade bem interessante, bem diferente, tem um estilo diferente, o que é bem legal. O final foi perfeito. Eu gostei muito do final. Sem dar muito spoiler, tá? Mas o final te deixa, assim, embasbacado, te faz sentir um idiota, né? Pra perceber o quanto o ser humano pode ser patético, desesperado, né? Meio burrinho e egoísta, egocêntrico, patético e irracional, né? Em certas situações. Acho que assim como o Triângulo da Tristeza, né? O filme que eu falei antes, ele escancara bem essas hipocrisias, desigualdades, comportamentos no mínimo questionáveis que as pessoas têm, especialmente em situações de medo, de pressão psicológica, de desespero, ou até vivendo a vida normalmente, né? Nesse caso, no filme, a maioria deles essa situação ali de desespero, de desconfiança mútua, né? Mas, enfim, eu gostei muito desse filme, achei muito engraçado. Eu espero que mais pessoas assistam, porque ele traz ali uns questionamentos e ele é muito fácil, assim. Eu não acho que a linguagem dele seja complexa. Ele não é aqueles filmes que tenta ser intelectual pra trazer uma crítica social.
mas ele traz de uma maneira divertida, assim como Triângulo da Tristeza também. Então, gostei bastante. E aí, gostaram dos comentários breves de hoje? Querendo ou não, as recomendações, né? Você já assistiu algum desses filmes? O que você achou? Você gostou deles? Conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você gostou dos filmes, se você já viu algum. Qual que você não viu, você ficou com vontade de assistir depois disso. Deixa o like, se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, eu sou Mario Aldemir em todas elas. Obrigada por ter visto até aqui. Beijinhos. Tchau.